Olá pessoal, Fabrício aqui do canal Orações de Elfimofo, tudo bem? Iniciamos hoje a leitura do segundo capítulo do livro Aumente o Poder do Seu Subconsciente para Trazer Riqueza e Sucesso, do Dr. Joseph Murphy. E o título do capítulo 2 é Realize Seu Desejo. Abre aspas. O desejo é uma dádiva de Deus. O poeta Robert Browning escreveu: És tu, Deus, quem dá, sou eu que recebo. O desejo nos impulsiona, ele é a meta da ação e está por trás de todos os avanços da humanidade. O desejo de saúde, felicidade, inserção, abundância e segurança é o mensageiro do infinito que existe em nós e diz: suba mais, eu preciso de você. O desejo está por trás do progresso, ele é o impulso do princípio vital que habita no seu interior. É por causa do desejo que pulamos para a calçada quando vemos um ônibus vindo em nossa direção, pois possuímos o desejo fundamental de preservar nossas vidas. Os fazendeiros plantam sementes porque desejam obter alimentos para si próprios e suas famílias. Construímos aviões e espaçonaves porque desejamos encolher o tempo e o espaço e explorar o mundo. O desejo é o impulso do infinito querendo nos dizer algo que, se aceitarmos, tornará nossa vida mais plena e feliz. Quanto maior o benefício esperado do desejo, maior será o nosso desejo. Quando não existe um ganho, benefício ou avanço esperado, não existe desejo e, por consequência, não existe nenhuma ação. O fracasso em realizar os desejos de ser, ter ou fazer durante um longo período de tempo resulta em frustração. Estamos neste mundo para escolher felicidade, paz, prosperidade e todas as bênçãos da vida. É o desejo que nos permite dizer: isso é bom, porque isso eu escolho. Mas este outro é ruim, negativo, por isso o rejeito. Toda escolha tem em si a percepção de que uma coisa ou situação é preferida quando comparada com outra, que é rejeitada. A filosofia de certas escolas de pensamento, que dita a repressão e a aniquilação do desejo, tem consequências desastrosas, porque se uma pessoa fosse bem-sucedida em seguir essa orientação, para ela o bem e o mal seriam a mesma coisa. Nada teria o poder de estimular qualquer tipo de desejo ou de motivar uma ação. Como já vimos, o desejo significa escolher uma coisa em preferência de outra. Se o desejo é aniquilado, deixa de existir a capacidade de escolher. Thomas Troward, um escritor do final do século XIX, que publicou muitos livros sobre espiritualidade e força mental, morou muitos anos na Índia. Ele salientou que os devotos da religião hindu, ansiosos para aniquilar qualquer tipo de desejo, tanto bons como ruins, tornavam-se formas humanas quase amorfas, nada mais que encontros de seres humanos como de seres humanos. Troward constatou que a extinção do desejo significa apatia, falta de sentimento e de ações. O desejo é o poder criativo e precisa ser canalizado e orientado com sabedoria e prudência, pois tanto ele como sua realização acontecem dentro da nossa mente.
Não existem desejos maus no sentido real do termo, mas o desejo pode ser mal dirigido ou mal interpretado quando surge em nossa mente. Portanto, quem é pobre deseja riqueza, quem é doente deseja saúde, e a saúde será seu salvador. Para alguém que está encarcerado, a liberdade seria seu salvador. Para alguém que está morrendo de sede no deserto, o salvador é a água. A realização do desejo é o salvador. Podemos desejar amor, companheirismo e encontrar nosso lugar certo no mundo. Mas uma pessoa que deseja riqueza pode, por ignorância, tentar transformar esse desejo em realidade, matando alguém ou roubando uma loja. Essa é uma má interpretação do desejo que pode terminar em desgraça. A repressão do desejo talvez só seja boa no caso de a realização ocorrer à custa da integridade da própria pessoa ou do bem dos outros. Por exemplo, o desejo por riqueza material é bom quando conseguimos ou ganhamos dinheiro de maneira honesta, para nos trazer boas recompensas, como escolas de qualidade para os filhos e conforto para a família. Mas se esse desejo por riqueza se tornou tão importante a ponto de não pensarmos em mais nada, negligenciarmos a família e prejudicarmos os outros, transformando-se no ponto focal de nossa extinção, não é ele o culpado. A culpa sobre cai a corrupção e o significado fundamental de abundância. Quando aceitamos que existe uma inteligência infinita dentro de nós, que criou o universo e tudo o que ele contém, abrimos o caminho para tornar realidade todos os nossos desejos e nos livramos de qualquer sentimento de oposição ou frustração. Por exemplo, nosso desejo por comida é legítimo e normal, mas matar alguém para roubar um pão é um ato que gera violência, culpa, autodestruição. Existe um poder dentro de nós que nos elevará, nos colocará na estrada luminosa na direção da felicidade, saúde, paz de espírito e realização dos nossos mais queridos sonhos, sem despojar qualquer outra pessoa das suas bênçãos. Creio que a maioria dos seres humanos procura acréscimo, aumento, elevação, um desejo que é o impulso de Deus. Que neles habita, procurando sua plena expressão em todas as fases da existência. Quando o fazendeiro planta sementes e toma cuidado de regá-las e protegê-las amorosamente, Deus lhe dá aumento multiplicando a colheita 100 vezes, 1000 vezes. Da mesma maneira, o que plantamos em nossa mente com determinado modo de pensar, alimentando essas sementes com emoção e imaginação positivas, resulta em aumento na manifestação. Acréscimo significa multiplicação do que é bom para nós, o desenvolvimento dos nossos pensamentos ou planos incipientes. Claro que se não houver o início de uma ação, não poderá haver aumento. Ninguém pode iniciá-la sozinho, é Deus que concede o acréscimo. Plantamos ideias e pensamentos, nós os nutrimos com nossas orações e profunda crença em Deus. E o resultado é nossa colheita de acréscimo, nossa recompensa. Gosto de usar a analogia de semear, regar e colher, porque plantar é um dos princípios mais básicos, imutáveis e confiáveis do universo, pois as leis da agricultura jamais se alteram. Nosso mundo, seja ele um capinzal ou um deserto, pode se transformar em um lindo jardim, um vinhedo luxuriante, um campo de trigo ondulando sob a brisa, porque é um solo fértil e rico, que só espera ser arado e semeado para gerar beleza e sustento, substituindo o antigo mato
com seus espinhos, pragas e ervas daninhas. A semente é um milagre de Deus. Deixada em uma cova do solo, ela desaparece da nossa vista. Mas, desde que receba água suficiente, ela morre em sua forma original. Gera uma nova planta da sua própria espécie na escuridão do solo, que quando frutifica, dará 100.000 sementes igual à primeira. Se a qualquer etapa do processo quiséssemos desenterrá-la para examiná-la, não conseguiríamos reconhecê-la por causa da enorme mudança em sua forma original. Esse é um resumo exato do processo de funcionamento da nossa mente e mostra que a história e o destino dos pensamentos e desejos se multiplicarem, aumentarem muitas vezes. Uma ideia, um pensamento da mente racional, consciente, desde que seja repetida habitualmente, com regularidade, e não contestada ou contrariada por pensamentos de natureza oposta, é plantada no solo fértil da mente mais profunda ou subconsciente. Essa ideia morre na sua forma original, depois começa a se desenvolver, a aumentar e se multiplicar em maior ou menos grau, e sobe a mente racional sob forma de experiências de vida. Uma analogia perfeita, o grau do aumento depende da frequência da ocupação mental e intensidade da emoção e imaginação. Essa fórmula de aumento ou multiplicação é encontrada nos escritos dos filósofos da antiguidade, nas escrituras e nos livros sagrados de muitas religiões. No entanto, muitas pessoas me perguntam se esse processo é tão simples. Por que minha vida é tão confusa, tão ruim? Essa pergunta é razoável e mais velha do que o tempo. A resposta é que coisas do coração e da mente são invisíveis e não podem ser descritas com exatidão. Por exemplo, todos reconhecemos o amor quando o vemos em suas inúmeras manifestações, mas não conseguimos vê-lo. A inteligência também não pode ser vista e só percebemos suas funções e resultados. Alegria, raiva, hostilidade e cólera são invisíveis, assim como também o são bondade, compaixão e cooperação. A verdade só pode ser apresentada mediante comparações, analogias, alegorias e parábolas, as mais antigas técnicas de instrução conhecidas. Quando o professor tenta transmitir uma noção do que acontece dentro de um átomo, nem ele nem seus alunos podem realmente ver o que está sendo explicado. Por isso, são obrigados a fazer uma comparação simplória, vendo os elétrons girarem em torno do núcleo, como planetas giram em torno do Sol. O mesmo acontece com as leis do acréscimo. À medida que a semente, a ideia ou pensamento é nutrida, por meio da oração e meditação, as plantas crescem e rendem uma grande colheita, a recompensa. A fonte inteligência criativa responde de acordo com nossas convicções, ideias e pensamentos bem plantados e cuidados. Na sua imaginação, comece a regularmente dar graças pelo acréscimo e descobrirá que está havendo uma mudança, um movimento no coração, que novas ideias, contatos e oportunidades estão seguindo por causa do uso construtivo da sua capacidade de imaginar. Em sua mente você ouvirá alguém que admira dando-lhes parabéns pelas suas notícias, pela sua boa sorte. Se você estiver decepcionado com sua vida, plante novas ideias no seu subconsciente e dê-lhes tempo para se enraizar. Elas brotarão, crescerão e florescerão. Se agir de outra forma, você será como o semeador da parábola.
cujas sementes caíram em terreno estéril e foram devoradas pelos pássaros. Plante bem fundo no seu coração receptivo os pensamentos que trarão vida, progresso e ideias brilhantes, e sua colheita será magnífica. Medite sobre o amor, saúde, abundância em todos os aspectos e sobre os talentos que você tem e mal conhece. As riquezas do espírito, percepção e riqueza material serão suas. Com Deus, tudo é possível. Tudo que a mente humana é capaz de conceber existe na realidade infinita da mente divina. Deus nos deu tudo o que é necessário para a nossa vida na Terra, a abundância de qualquer coisa que precisamos para viver com alegria e tranquilidade. Plante no jardim de seu subconsciente o conceito da orientação e proteção de uma deidade generosa, e ela será nutrida com emoção, carinho e expectativa de receber, e germinará no fundo do seu ser, emergindo para a sua vida aumentada e multiplicada de uma forma que você jamais poderia imaginar ou sonhar. Um homem que estava desempregado, falido e tremendamente frustrado foi assistir a uma das minhas palestras e ouviu com atenção a preleção sobre o poder do subconsciente. Ele jamais ouvia falar sobre o tema, mas entendeu o que havia sentido nas minhas palavras. Assim, ao voltar para casa, resolveu colocar em prática meus ensinamentos. Fez uma lista das 3 coisas que mais desejava, e seguindo minha orientação, não hesitou em pedir somente o progresso material, porque essas eram suas necessidades e ele tinha pleno direito de vê-las atendidas. Então aqui, pessoal, o Dr. Murphy vai estar dando a orientação de como você deve proceder para realizar o seu desejo, tá bom? Que é o título do capítulo 2, realize seu desejo. A primeira providência foi arranjar um emprego, uma renda fixa, e traria segurança e paz de espírito. A segunda era ter um automóvel, um veículo automotor, foi antes de tudo mais uma ideia na mente de um engenheiro. E mesmo se todos fossem destruídos no Holocausto, o mesmo engenheiro poderia projetar outros, muito mais modernos, para serem produzidos em série. Portanto, um automóvel estará sempre à nossa disposição, porque, como todas as outras coisas deste mundo, veio da mente humana invisível ou da mente invisível do infinito, que é fonte inesgotável da saúde e riqueza. O terceiro pedido foi possuir muito dinheiro para atender suas necessidades e ter sempre uma boa quantia de sobra. O homem resolveu começar pedindo coisas concretas, pois queria se certificar de que seus pensamentos eram mesmo coisas. Como ensinei ao explicar que o livro que eu estava escrevendo era a forma física da ideia que existia em minha mente. Ele estabeleceu um método de orar e o praticou conscienciosamente todos os dias, sem se preocupar com o tempo que levaria para obter resultados. Sabia que ninguém aprende a nadar depois de 2 ou 3 tentativas. Chamou primeiro ao poder divino para encontrar seu verdadeiro lugar na vida da seguinte maneira. Aqui é uma prece, pessoal. Sei que a infinita inteligência atende a meus pedidos e está me revelando quais são meus verdadeiros talentos. Agora estou tomando consciência dos meus talentos ocultos. Sei que a ideia do meu verdadeiro lugar no mundo e as manifestações que dele resultarão são uma coisa só na mente divina. Sigo as orientações que emergem da minha mente consciente, racional, e nunca me engano porque ela vem clara, nítida e facilmente reconhecível. Agora tenho uma renda excelente que me permite comprar o que necessito para viver bem. 2 semanas depois de começar as afirmações, encontrou um emprego em São Francisco. Ao assinar o contrato, deu graças e rejubilou-se com a lei da própria mente. Voltou-se então para o seu objetivo seguinte, possuir um automóvel. Embora não tivesse meios para comprá-lo, ele contou-me qual foi sua afirmação positiva. Sei que a ideia de um automóvel está na minha mente, ela é real e eu me manterei fiel a ela, que terá de se manifestar em minha vida. Ele ganhou um carro numa rifa.
Se tivesse conseguido dinheiro, não hesitaria em comprar um automóvel, mas teve a sorte em um concurso. O modo de obter a realização de um desejo não é importante, desde que não envolva cometer algum tipo de crime. Esse homem conhecia o segredo do subconsciente. Quando alguém se identifica mental e emocionalmente com a ideia, o subconsciente faz se tornar realidade. Ele mostrava-se infinitamente grato por ter aprendido essa verdade. Seu terceiro pedido foi ter muito dinheiro. Continuou fazendo sua meditação diária todas as manhãs e noites, dando graças pela riqueza de Deus que circulava em sua vida, afirmando que sua ideia de riqueza estava sendo manifestada. Pouco tempo depois de mudar para São Francisco, aproximou-se para uma viúva que herdara um bom dinheiro e ela se dispôs a financiar a implantação de uma empresa que seria gerenciada pelos dois. Esse homem estabeleceu um método definido de trabalho mental, afirmando que seu desejo já estava realizado, e escolheu pedir um de cada vez durante suas meditações diárias, sempre agradecendo pela graça já recebida. Se você decidir seguir o exemplo desse homem e não obtiver resultado depois de 2 ou 3 semanas, abandone esse método e crie um novo, talvez mais adequado para a sua personalidade. Mas saiba que a resposta sempre virá. Isso é tão certo como o nascer diário do sol. Um jovem que trabalha na estação de rádio na qual tenho meu programa contou-me que decretou ao subconsciente que lhe desse o meio de participar do congresso anual de uma organização a qual pertencia. Fez suas orações e meditações regularmente e pouco tempo depois uma porta se abriu e ele foi convidado a viajar com todas as despesas pagas. No ano passado, esse mesmo rapaz começou a afirmar que a infinita inteligência do seu subconsciente lhe revelaria uma forma de viajar para a Europa e conhecer muitos países. Tal como antes, uma porta se abriu, e por uma série de motivos que não vêm ao caso, seus parentes se cotizaram para financiar sua viagem e estadia. Esse jovem ainda não tem um emprego fixo e não poderia pagar para realizar seus sonhos, mas sabe como usar sua mente mais profunda. A verdade é que seu subconsciente obedece a seus decretos e abriu o caminho para seus desejos se tornarem realidade. Ninguém precisa furtar, roubar ou fraudar para conseguir o que precisa, porque possuímos a capacidade de acessar o reservatório limitado que existe em nosso interior. Peça o que deseja, sinta certeza e alegria ao clamar a infinita inteligência e suas necessidades serão atendidas. Cultive a simplicidade e espontaneidade, decida agora que é possível fazer o que você tem vontade de fazer, de ser o que anseia ser. Lembre-se de que tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o recebereis. Nenhuma pessoa esclarecida de nossa época acredita que um destino cruel nos condena à pobreza, doença, miséria ou sofrimento. Essa é uma crença do tempo das cavernas, pura tolice. Faltam-me palavras para comentar tanta burrice. Algumas pessoas acreditam que é errado desejar. Por acaso é inaceitável reconhecer um desejo de ter uma vida melhor do que temos atualmente? Há quem acredite que é errado querer progresso e prosperidade enquanto existe tanto sofrimento no mundo. Essas ideias têm que ser eliminadas para permitir uma mudança permanente em nossa vida. No sistema de crenças de algumas religiões excessivamente puritanas e repressoras, existe uma crença arraigada, ou talvez uma contínua suspeita de que pedir coisas materiais a Deus é errado. Se você tem sido prejudicado por atitudes desse tipo, chegou a hora de livrar-se delas. Jogue no lixo o véu da dúvida e a escuridão espiritual que o mantém na ignorância de que vivemos em um universo generoso. A presença de Deus é um infinito princípio vital, que está sempre procurando curá-lo em todos os aspectos, que tende a restaurá-lo e iluminar seus caminhos. Não existe nada que o esteja prendendo à mediocridade,
doença ou pobreza, senão seus próprios pensamentos e crenças. Saia da sua prisão de medo, carência e solidão. Pare de pensar que Deus é um velho barbudo que está sentado numa nuvem, vigiando severamente seus filhos. Deus é a infinita presença, um infinito poder e a infinita inteligência, que está no interior do seu ser, que toma conta de você em todos os momentos da sua vida, mesmo enquanto dorme ou digere uma refeição, e está disposto a atender a seus pedidos mais comezinhos, como: quero acordar às 2 da manhã. Se você já tentou fazer essa afirmação, sabe que seu pedido foi atendido. Tome ciência de que a infinita presença curadora está dentro de você e pode revigorá-lo ou restaurá-lo. É pura ignorância, blasfêmia, até dizer que Deus o está castigando por algo que você fez. O único pecado que existe no universo é o da ignorância, e qualquer tipo de punição, miséria e sofrimento é consequência da ignorância. Seu corpo e sua mente são uma coisa só. As pesquisas no campo da medicina psicossomática mostram que as causas subjacentes das doenças físicas estão no emaranhado da mente mais profunda, nas raivas, desejos, frustrações, ciúmes, invejas e ansiedades. É bobagem culpar um ser infinito por problemas que criamos para nós mesmos, pelo nosso modo errado de pensar, pelo mau uso da lei. Quem usa a eletricidade ignorando seus princípios, acaba se dando mal. Pode-se usar a água para afogar uma criança, mas a água não é má. Pode-se fabricar uma mina terrestre para expandir pessoas, mas seus componentes não são maus. A eletricidade, a água, a tecnologia nos ajudam a viver, a cozinhar nossos alimentos. Os princípios da vida não são maus, tudo depende da maneira como os usamos. O importante é a motivação que está por trás de quem os emprega. Portanto, o poder do subconsciente tanto pode ser usado de modo positivo como negativo. Uma moça me falou que tudo o que desejava na vida era sabedoria, o que é basicamente o desejo de todos nós. Quem tem sabedoria consegue se expressar plenamente no aqui e agora. Entretanto, nem todos usam a mesma terminologia. O operário que conserta o telhado de uma casa está usando sua sabedoria e executando um trabalho que primeiro existiu na sua mente, tal como um padre, pastor, mulá ou rabino usam sua sabedoria e espiritualidade para transmitir ensinamentos da Bíblia e do Corão. Convença-se de que corpo e espírito são uma coisa só. Pare de olhar de nariz virado para as coisas materiais e pare de uma vez por todas de separar o Espírito de Deus da carne e sangue do mundo. Alguém perguntou a Einstein o que era matéria e a resposta foi: matéria é a energia condensada. Há 10 mil anos, os antigos sábios hindus já diziam: matéria é o espírito reduzido ao ponto da visibilidade. E explicaram: espírito e matéria são uma coisa só. A matéria é o grau mais baixo do espírito, e o espírito é o alto grau da matéria. Cada ato físico que realizamos, sob todos os aspectos, é sinal de que o espírito vivo, que habita nosso ser, está animando uma forma material. Ninguém está se degradando quando escova um assoalho sujo ou limpa estábulos. Quem se degrada ou desvaloriza é aquele que condena qualquer coisa que faz parte deste mundo. O bem e o mal estão nos nossos pensamentos, e é nosso modo de pensar e sentir que dá cor a tudo que existe no universo. Ninguém pode criticar, condenar ou desprezar seu corpo ou o mundo. Nosso corpo é o templo do Deus vivo, por isso temos de glorificar em nós. O mundo inteiro, o universo todo é o corpo de Deus, é a dança de Deus, é a música de Deus. Um dos meus colegas, o Dr. J. Kennedy Schultz, presidente da Religious Sciences International, escreveu: ideias são ótimas quando
partem da certeza de que os conceitos que favorecem a vida e a cura são universalmente desejados e aplicáveis, e estão disponíveis para todo o gênero humano, quando se apoiam em valores como liberdade individual, paz universal, amor incondicional e produtividade em constante expansão. Ele ainda acrescentou: essas ideias dão vida renovada a cada criatura desta terra. São a substância que permitiu à raça humana evoluir, viver cada vez melhor ao longo das eras de nossa existência. Eles são retrointroduzidos e professados em cada geração por um número de indivíduos suficiente para manter a vida humana sempre progredindo, nem que seja vagarosamente, apesar de toda a ignorância e crueldade que flagelaram todos os milênios de nossa existência. Alguns desses indivíduos se tornaram líderes e inspiradores não somente de sua época, mas das inúmeras gerações que se seguiram e continuam influenciando o mundo moderno. Eles são Moisés, Krishna, Buda e Jesus. Eles nos ensinaram o caminho. Sua grandiosa mensagem jamais foi centrada neles mesmos, mas num poder maior que é o responsável por nós. Eu estou com você sempre, significa a presença viva do Deus amoroso. Esses homens viveram em diferentes épocas e lugares, e só tiveram em comum um modo de pensar, porque o pensamento é o meio pelo qual vivemos e nos relacionamos com o mundo e com os outros. O pensamento tudo cria, e é por intermédio dele que aprendemos a apreciar nós mesmos e a nosso próximo, e entender que o propósito da vida é vermos os nossos desejos abundantemente realizados. Passemos então a nossa meditação sobre o desejo. No centro do seu ser só existe a paz. Isso aqui é uma prece, pessoal. No centro de seu ser só existe a paz de Deus. Nessa quietude você consegue sentir a força, a alegria e o amor da Sagrada Presença. Conscientize-se de que a infinita inteligência o conduz e orienta em todos os aspectos. Ela é a lâmpada que ilumina seu caminho, o cordão branco com o qual você cavalga pelos campos de sua mente. Afaste sua atenção do problema e concentre-se na realidade do desejo atendido. Diga a si mesmo: eu agora estou vendo meu desejo realizado. Eu me alegro em vê-lo realizado. Quando você vê os fins, somente encontra os meios para torná-los verdade. Agora, pessoal, a gente vai passar para o resumo do segundo capítulo, tudo bem? Realize seu desejo. O desejo é o impulso do infinito nos dizendo algo, que se for aceito por nós, tornará nossa vida mais plena e feliz. Quanto maior for o benefício esperado do desejo, mais forte ele deve ser. Onde não existe um benefício esperado, ganho ou progresso, não existe desejo e, portanto, ação. O desejo é o poder criativo que precisa ser canalizado e dirigido com sabedoria. O desejo e sua realização acontecem em nossa mente. Identifique-se mental e emocionalmente com a ideia e o subconsciente a tornará realidade. Saia da prisão do medo, carência ou solidão. Pare de pensar que Deus é um velho barbudo que está sentado numa nuvem do céu. Deus é a infinita presença, o infinito poder e a infinita inteligência que existe dentro de nós. Tenha absoluta certeza de que a infinita presença curadora está dentro de você e pode renová-la em todos os aspectos. É pura ignorância dizer que esta ou aquela situação é um castigo de Deus. É blasfêmia. O único pecado que existe no universo é a ignorância, e todos os males, misérias e sofrimentos são consequências da ignorância. Mente e corpo são uma coisa só. Conscientize-se de que a infinita inteligência o conduz e orienta em todos os aspectos. Afaste sua atenção do problema e concentre-se na realidade do desejo atendido. Veja seu desejo realizado e alegre-se com isso. Veja sempre o fato acabado, porque vendo os fins, somente encontrará os meios para torná-los realidade.